O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos a palavra de Deus. Podemos nos sentar e juntos abramos o nosso coração cantando. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Eu até esperava que nós cantássemos o outro refrão, né? Maravilhas fez conosco o Senhor. Mas foi tão bom termos cantado este refrão, porque está totalmente de acordo com o Evangelho de hoje. Interessantíssimo que São Lucas está usando, do jeito que Jesus usou, esse princípio eterno, aplicando a palavra de Deus. Qual é o princípio eterno? Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Tudo aquilo que está oculto, escondido, deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Vocês viram que tanto o diácono como eu tropicamos na palavra manifesto? Porque, como não é costume, está repetido manifesto e manifesto, e as pessoas que escrevem procuram evitar repetição de palavra. E Jesus podia ter usado uma outra palavra, mas não usou. O evangelista, quando escreveu, poderia ter usado outra palavra, mas não usou. Porque você entende o peso da palavra manifesto. Não é apenas manifestar. O manifesto tem força. Quando o povo faz um manifesto, aquilo tem força. A palavra precisa ser colocada às claras. Ela precisa tornar-se um manifesto. Só que Jesus, para isso, nos mostra: estai atentos como ouvis. Meus irmãos, a Canção Nova nasceu da palavra de Deus.
não dá para esquecer, e eu não posso omitir isso e dizer não sei quantas vezes, que na mesma ocasião, onde pela graça de Deus, eu fiz o desafio para os jovens, para deixando suas casas virem viver em comunidade, naquele mesmo encontro, eu estava explicando aos jovens o como ler a Bíblia, que depois tornou-se o nosso método, que é a Bíblia foi escrita para você. E aliás, o meu propósito naquele encontro era mostrar para os jovens o jeito de ler a Bíblia. Eu fui para aquele encontro para isso. Deus é que me surpreendeu na viagem. Até naquele tempo ainda havia o trem de aço que passava por aqui. Eu tomei o trem de aço lá em Lorena e fui até Queluz, a nossa casa de encontros. E foi nessa viagem, meia hora de viagem, quando Deus me tomou por dentro e praticamente me obrigou a fazer isso. Tanto assim que eu disse para o Senhor, é uma coisa tão absurda eu estar convidando os jovens a deixar as suas casas, seus trabalhos, seus estudos e virem viver em comunidade. É tão absurdo que ninguém vai aceitar. Então eu vou fazer, disse para o Senhor, vou fazer o convite, certo de que ninguém aceitasse. E daí eu disse ao Senhor, se alguns aceitarem, então é porque é vontade do Senhor mesmo, e não deu outra. Quando eu fiz o desafio, foi uma multidão que se levantou, e naquele encontro, todo o tempo nós gastamos sobre a palavra de Deus. Nós estamos justamente no mês de setembro, o mês da palavra. Vocês viram como no sábado o evangelho foi sobre o semeador, e hoje o Senhor retoma. Essa semana é a semana da primavera, é sempre o tempo da fecundidade da canção nova, quando Deus renova todas as coisas e abre portas para nós. Uma das últimas coisas foi essa, vocês se lembram muito bem, que quando nós adquirimos a nossa geradora lá em Aracaju, que era um desafio tremendo, inclusive o desafio de pagar a geradora, foi quando nós fizemos todo aquele projeto, né? Eram uns 200 mil por mês, era uma coisa impossível para nós. Foi ali que começaram as nossas campanhas. Era primavera, e também naquela primavera nós subimos para o satélite, e aliás subimos para o satélite antes de adquirirmos a geradora, e foi a transformação da TV Canção Nova. E foi na primavera de 2 anos atrás que nós começamos a TV Canção Nova Grande Vale, para ser justamente a TV aqui do Vale do Paraíba, onde tudo nasceu é a primavera. E agora nessa primavera nós temos a certeza, o Senhor vai fazer grandes coisas, e nós poderemos cantar maravilhas. Fez por nós o Senhor. Mas a própria palavra de Deus mostrou, e eu sou então impelido a mostrar, só teremos a verdadeira fecundidade, só teremos a primavera que Deus quer, se nós estivermos apoiados na palavra de Deus. Prestai atenção à maneira com que ouvis. Até eu quero ler diretamente na Bíblia, onde diz: porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Porque aquele que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que quer dizer isso? Se a gente ouve a palavra de Deus, se a gente colhe a palavra de Deus, se a gente armazena a palavra de Deus com atenção, como diz aqui,
prestar atenção como ouvis, se a gente ouve atentamente, se a gente ouve de coração, se a gente realmente mastiga a palavra, digere a palavra, assimila a palavra, como eu dizia no sábado, então ao que tem se lhe dará. Mas aquele que ouve a palavra, até lê a palavra de Deus desatento, sem verdadeiramente mastigar, e veja, o ato de mastigar indica trabalho, serviço, porque é muito mais fácil engolir, que nem pato engole, mas o mastigar é trabalho, é serviço, é esforço. Depois nós não sentimos isto, mas lá no nosso estômago a digestão é um outro trabalho. Tanto assim que a recomendação é que enquanto estamos fazendo a digestão, logo por exemplo depois de um bom almoço, que não se façam trabalhos pesados, que não se saia aí fazendo esportes pesados, porque todo o nosso aparelho digestivo está em trabalho. É que nós não imaginamos, nós não percebemos. Inclusive todo o sangue é voltado lá para o nosso aparelho digestivo, para fazer a digestão. O nosso organismo inteiro se concentra ali na digestão. É um trabalho a ser feito. Então, se nós lemos a palavra de Deus, se nós colhemos a palavra de Deus, mastigando, digerindo, para depois assimilar, nós estamos ganhando. Nós temos e nos será dado. Mas se nós fazemos ao contrário, como eu estava dizendo, a gente ouve, a gente lê, mas sem mastigar, sem digerir. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Ao que não tem, até aquilo que julga ter porque leu, porque escutou, julga ter. Só que o coitado não tem, porque aquilo que a gente recebe desatento, se não é de coração, se não é trabalhado, mastigado, digerido, não tem. Então o Senhor dá a sentença: até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então a pessoa vai sendo esgotada. Você sabe o que é esgotar brejo, né? Eu me lembro que durante o meu noviciado nós tivemos que fazer isso. Nelsinho Correia, tem tradição. Lá em Pindamonhangaba, e o Dunga deve se lembrar disso, porque agora ele se lembra disso, do como está hoje. Tem o Colégio dos Salesianos e uma grande descida, e lá embaixo, que hoje é um lago lindo, e depois plantações e tudo, era um brejão. O que você imagina de ser um brejão, era um brejão. E nós fizemos todo um trabalho de esgotar brejo, todas as tardes, e naquele tempo era de batina, né? Nós íamos para o brejão, nós voltávamos assim, enlameados, e aquela lama preta de brejo, para esgotar aquele brejo. Fizemos toda uma drenagem, nós colhemos bambu até não querer mais, partíamos o bambu no meio. Quem fez desse tipo de drenagem bem popular, está vendo a minha descrição? E a gente então cavava no meio do brejo, botava aqueles bambus, porque justamente o bambu ajudava a drenar. Depois cobríamos. Hoje lá está uma beleza, mas porque nós esgotamos o brejo. Quem sabe o que é esgotar brejo, sabe o peso desta palavra. Ao que não tem, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Essa pessoa é esgotada, e não é Deus que esgota, não, é a sua desatenção. Como disse a parábola do semeador, já há primeiro tipo de semente que cai no terreno. O impressionante, isso não é apenas o terreno que é pisado, mas diz
parábola que vêm as aves do céu e devoram a palavra. E quando Jesus explica, ele diz que essa ave de rapina que vem e come a semente, é o diabo, disse Jesus, e usou a palavra, é o diabo, é o demônio, que vem e tira a palavra do coração. Se você não retém logo, mastigando e digerindo a palavra, é o Senhor que dá a sentença. Ele não quereria que fosse assim, mas Ele mostra, então, sede atentos no como ouvis. Se vocês não recebem a palavra com atenção, com retenção, retendo a palavra e retendo-a no coração, imediatamente a ave de rapina, você sabe que é a ave de rapina que já está aí, prontinha para dar o bote, ela vem para arrancar a palavra do coração, e daí você vai ficar esgotado, e até aquilo que você julgava ter, não vai ter. É uma palavra severa? É uma palavra severa, mas nós existimos justamente para fazer o contrário. Então eu louvo a Deus que justamente nesta segunda-feira Ele nos deu esta palavra. Nós estamos retomando a nossa essência, é primavera, são 2 anos de TV Canção Nova Grande Vale. Nós saímos nesta segunda-feira em missão. Padre Wagner vai para Roma em missão, justamente para colher mais, para realmente mastigar, Padre Wagner, para realmente digerir toda a moral da Igreja Católica, toda a lei de Cristo que foi armazenada nos nossos corações. Isso tudo é obra missionária. Para quê? Para salvar este povo. O nosso povo se perde na ignorância, e o nosso povo não é responsável pela ignorância na qual ele está, porque não lhe foi ensinado, não se levou a ele a palavra, a pureza da palavra, a doutrina, a pureza da doutrina, e é preciso quem leve, e para levar é preciso ter, só dá quem tem. E você viu a beleza da primeira leitura. Jerusalém estava arrasada, o templo queimado, as casas incendiadas, a muralha da cidade derrubada. E o rei Ciro, que ninguém imaginava, envia Esdras e Neemias para reconstruir a cidade, para reconstruir o povo de Deus e dar liberdade do povo voltar para a sua terra e reconstruir tudo desde o começo. E mais ainda, o que é impressionante, que rei faz uma coisa dessa, gente, um edito no qual ele manda que os vizinhos deles, os que estão próximos a eles, onde eles eram escravos, onde eles estavam em exílio, deem a eles ouro, prata, pedras preciosas, madeira, animais, até animais fala, você viu? Tudo que é coisa preciosa, para que eles possam ir para a própria terra com tudo aquilo que lhes é doado, para reconstruir a cidade e reconstruir o povo. Que rei faz uma coisa dessas? E Ciro não era judeu, Ciro não era do povo de Deus, Ciro era simplesmente um conquistador, e Deus moveu o coração dele, e na Bíblia está bem colocado isso, especialmente no profeta Isaías. Foi ele quem suscitou o coração de Ciro, e Esdras vem, e Neemias vem, e o povo vem, e o mais bonito, como você viu na leitura, vem justamente com ouro, prata, pedras preciosas e animais, madeira, metais, tudo aquilo que é necessário para a reconstrução do templo, da cidade e do povo. Acho que você está reconhecendo nisso realmente a Canção Nova. Eu termino dizendo para todos, mas especialmente para os de dentro, para os chamados a uma vida consagrada na Canção Nova, o grande sinal que Deus nos deu domingo passado e ontem. Quando digo domingo passado, não é ontem, é uma semana atrás. Nós terminávamos aqui os 25 anos do Clube do Ouvinte, a festa dos 25 anos. E justamente o Luiz e a Fátima
foram os primeiros, e o Luiz foi o primeiro a assumir o Clube do Ouvinte, quando lá na casa do seu João Dabu, que era o nosso tesoureiro, nós começamos o Clube do Ouvinte. O Luiz foi escolhido para estar à frente do Clube do Ouvinte, até mesmo pelo fato do Luiz ser motorista e motorista profissional. Escolhemos a ele para ele poder, com o carrinho, era um Fox, ele com o Fusca dele ia pelas cidades todas aqui do Vale, porque naquele tempo a rádio pegava, era no Vale, para criar, para começar do início o Clube do Ouvinte. E justamente naquele domingo à noite, de tarde, o Jonas, filho do Luiz e da Fátima, dos inícios da nossa comunidade, nós vimos o Jonas nascer. Ele teve esse nome Jonas porque ele nasceu no dia do meu aniversário, 21 de dezembro, 20 anos atrás. O Jonas, que estava trabalhando aqui no call center, atendendo nos telefones, naquele domingo de acampamento do Clube do Ouvinte, saiu daqui com um colega para ir para a casa dos pais, pelo menos no final do domingo, e no caminho acidentou-se, acidente de moto, foi gravíssimo. Ele passou a semana 7 dias, justamente. E ontem, de madrugada, 5h15 da manhã, o Jonas foi levado para a vida eterna, entrou na vida eterna ontem. Claro, doloroso, ele é o primeiro da segunda geração, e aí, é isso que eu estou chamando a atenção. A Isabel Cortez, que fazia o programa Clube do Ouvinte, e muita gente conheceu a Isabel Cortez, se lembra do último programa que ela fez na nossa rádio aqui, depois ela foi como missionária para a Bahia, e logo em seguida, a Isabel faleceu lá, ela foi a primeira da primeira geração. E agora Deus escolheu o Jonas, o primeiro da segunda geração, filho de um casal da Canção Nova. Para vocês verem que também as coisas duras batem na nossa porta, mas eu não estou olhando o lado duro. Claro que o nosso coração fica dolorido, a cabeça da gente vai a mil, mas eu estou chamando a todos para o positivo disto. Deus escolheu para a eternidade o primeiro da segunda geração, a quem é entregue esta obra missionária. São vocês da segunda geração que vão levar isso em frente. Claro, nós da primeira geração continuaremos, estaremos aí, inclusive apoiando, ajudando, mas serão vocês que levarão em frente. O sangue novo são vocês. Assim como aconteceu, foi uma geração nova, uma segunda geração que voltou para Jerusalém, para pegar Jerusalém destruída, incendiada, e reconstruir e refazer não somente a cidade, mas refazer o povo. Essa é a missão de vocês. Vocês são esta segunda geração que vem para reconstruir tudo, e tenho a certeza, a partir dessa primavera, Deus está dando a vocês, e vocês precisam assumir. Eu tenho a certeza que o Senhor colocará no coração de vocês toda a força desse assumir. Aí que está. Quando nós assumimos a primeira vez, era fácil, porque ou a gente pegava ou a gente pegava. Eu sei que a gente estando aí, mais ou menos à frente, é difícil para vocês da segunda geração estarem assumindo, porque nós estamos na frente, né? Algumas vezes nós estamos até como rolha na garrafa. Então fica mais difícil para você assumir. Mas eu tenho a certeza que o Senhor colocará no seu coração este assumir, embora mais difícil. Não é pelo fato de estarmos à frente. Não, estamos à frente porque precisamos estar à frente. A gente não pode largar. Nós estamos reconstruindo sem demolir o que já está construído. Então nós temos que estar aí, como a gente faz numa reconstrução em casa. Quando a gente faz uma reforma dentro da própria casa, você não derruba a casa, pelo contrário, você está inclusive morando dentro da casa, ajeita, tira os móveis para cá, para lá,
para fazer a reforma. Igualmente, nós temos que estar aí, neste momento, mas não se incomodem com isso. Pelo contrário, assumam, estou lhes dizendo, assumam aquilo que Deus está colocando na mão de vocês. Eu já disse na sacristia, fiquei muito contente quando vi todos os nossos diáconos aí. É isso mesmo, assumam, vocês são essa geração. Agora no mês de dezembro vocês vão ser ordenados, assumam. Nós, primeira geração, fizemos a nossa parte, vamos continuar fazendo, mas assumam a parte de vocês. E foi para isso que Deus pegou um da segunda geração, filho de um casal, e todos diziam ele era muito bom. Lá no trabalho que ele fazia, ele era um rapaz modelo, inclusive na garra do trabalho que ele fazia. A mãe estava contando, a irmã estava contando como ele estudava, já estava fazendo administração, 20 anos, aí na faculdade. E o ardor com que ele estava fazendo, e o ardor com que ele estava trabalhando, porque ele dizia para a mãe, nós precisamos passar para as pessoas este material todo. Ele dizia para a mãe, eu não estou tendo tempo, porque eu trabalho, depois eu estudo de noite. Leia esse livro para mim, para que eu possa falar melhor dele ao telefone quando atendo as pessoas. Então, é um da segunda geração que Deus escolheu para ser o intercessor nosso, mas principalmente o intercessor de vocês. Como Deus escolheu a Isabel Cortez do Clube do Ouvinte, Deus escolheu o nosso primeiro tesoureiro, e antes de chegar um mês, Deus escolheu o filho do casal que começou o Clube do Ouvinte. Na Canção Nova não há coincidências, só há providência. E o levou para o céu para ser o intercessor. Um homem de 90 anos e um jovem de 20 anos, os dois levados para serem os nossos intercessores. Vocês têm em quem confiar, junto de Deus, na intercessão, para que tudo isso que está no livro de Esdras verdadeiramente aconteça, porque Deus quer que aconteça. Vocês são enviados para reconstruir, e o Senhor está, muito mais do que Ciro, emanando um edito, um manifesto, dizendo que as pessoas doem ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, tecidos, animais e tudo o que é precioso para a reconstrução do templo, da cidade e do povo. E que Deus abençoe vocês, que verdadeiramente vocês façam a obra que devem fazer. Hoje, no dia de Nossa Senhora da Salete, 19 de setembro, quando ela apareceu, e apareceu chorando, até os dois meninos que a viram naquela situação, disseram, nós tivemos a impressão que era uma mãe, uma mulher, que tinha sido espancada pelos próprios filhos, a expressão deles, tal era o choro daquela senhora, que depois ela mesma se revelou. Eles souberam que era Nossa Senhora, essa Nossa Senhora que lhes apareceu chorando, que hoje no dia 19, festa dela, ela seja protetora, porque ela chora sobre a cidade destruída, sobre o povo destruído, e ela está com vocês para reconstruir. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Derrama, Senhor, toda a tua graça, e derrama hoje, Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora da Salete, a Virgem em pranto, mas que tem tudo para nos dar a graça de reconstruir todo um povo e toda uma cidade nova. Dá, Senhor, a nós, e dá a essa segunda geração, a essa geração nova, a esse sangue novo que vem, Senhor, todo o carisma e todo o ardor na missão, para que realizemos juntos, Senhor, a tua obra até o fim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
novaplay.com. Assine já!